No ar, mais um episódio do podcast Põe na Bancada, o programa que traz a informação sem filtro, com dados e uma pitada de provocação para gerar o debate. E no programa de hoje, nós vamos procurar responder a um questionamento que nos últimos dias teve uma repercussão nacional. E o questionamento que nós vamos tentar responder, ou pelo menos debater, é por que os homens de Rondônia batem e matam tantas mulheres aqui no nosso estado. E para falar sobre esse tema, nós convidamos duas pessoas que têm uma atividade nessa área, que é a Benedita Nascimento, que é ativista dos direitos humanos, e o Cristiano de Paula, que é psicólogo do Tribunal de Justiça. Espero que vocês gostem do debate aqui. Bené, vamos começar você se apresentando. Já te chamei de Bené. Então, primeiro agradecer o convite, Roberto, um prazer estar aqui no programa Põe na Bancada, que tem aí coado vozes e conhecimentos, né, para esse universo aí das mídias sociais. Bom, eu sou a Bené, né, Benedita Nascimento, mas todo mundo me chama de Bené. E eu sou ativista do Fórum Popular de Mulheres, que é um grupo de mulheres, uma rede de mulheres feministas, que nasceu em 1992 e que já vem atuando nesse campo, né, do enfrentamento à violência contra mulher e menina, mulheres e meninas. E aí também faço parte do Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, que é o MAMA, e do levante feminista contra o feminicídio, transfeminicídio e lesbocídio. O levante ele surge na pandemia, num final de semana que teve 3 assassinatos de mulheres, inclusive de uma juíza que foi receber as filhas no estacionamento do shopping, né? E o companheiro, o ex-esposo, o agressor, a matou. E aí, a partir daí, algumas mulheres, como Márcia Tiburi, a Palma, né? Nossa companheira Palma, e uma companheira lá da Bahia, se juntaram e, não, vamos fazer alguma coisa, vamos soltar o nosso grito, né? E vamos criar um levante. E aí nós começamos e já estamos há 4 anos pautando o feminicídio na pauta da sociedade e dos governos. Nós temos 22 estados com seus levantes, fora os municípios, e Rondônia está dentro do levante. Então, eu sou essa pessoa que fica aqui nesse processo de articulação, de luta. Enfim, desde criancinha que eu atuo nessa trilha aí. Cristiano. Então, primeiro, agradecer, né, o convite ao Roberto, né, a todos que nos acompanham, também trazer o abraço do desembargador Álvaro, né, que me deu a incumbência de estar aqui, né, nessa tarde, e ele, como coordenador da Coordenadoria da Mulher, me deu essa missão de representá-lo e trazer informações, né, fazer refletir, a gente poder conversar de forma aprofundada sobre essa questão, que é um problema há muito tempo, claro, né, registrar aí com muita honra ao lado da Bené, né, nossa companheira aí de luta há muitos anos, né, e a gente poder trazer informação também e reflexão, né, para aqueles que nos acompanham. Nós vamos começar aqui conceitualizando o que é feminicídio. Quem vai? Bom, a lei do feminicídio é de 2015. Na lei, se considera feminicídio o crime que é cometido contra as mulheres com o argumento, né, em forma, né, de ódio, né? Então, por ser mulher. A mulher ela é morta pelo homem apenas, então, somente por ser mulher. E esse crime ele tem os seus sintomas e hematomas, né? Vamos dizer assim. Vem crescendo muito no Brasil a pauta do feminicídio. Claro que não surge com a lei, a gente já trazia, né? Os movimentos de mulheres, os segmentos sociais já discutiam essa pauta, mas na pandemia, com o avanço da violência contra a mulher, porque ela estava dentro de casa com o seu algoz, esse crime ele foi
assim, o crime da violência contra a mulher foi muito alto na pandemia e o feminicídio também. O feminicídio a gente não teve mais a contenção dele, ele só vem crescendo no Brasil, né? A gente passou, em 2024, a gente teve 1.492 feminicídios. Então, assim, e a tendência parece-me que é só aumentar. Então, o feminicídio ele é isso, ele é cometido por alguém que tem uma relação, um vínculo, né, emocional, um vínculo, sei lá, doméstico, do cotidiano daquela mulher, embora nós também já estamos trabalhando com esse conceito de que o feminicídio ele não necessariamente ocorre só quando a mulher tem uma relação ou um vínculo emocional com este homem. Pode acontecer de outras formas, né? Ou seja, a mulher é morta tão somente por ser mulher. Que foi o caso, quem não lembra, Luciano, Cristiano, do caso da Julieta, né? Aquela palhaça que andava de bicicleta, né? Que foi morta e assassinada, estuprada, violentada, espancada e foi morta lá no Amazonas, no estado do Amazonas, né? Perto de Presidente Figueiredo, perto de Manaus lá. Então, assim, a gente quer também trabalhar aqui outros conceitos de feminicídio, porque, na verdade, o que a gente está vendo é um crime de ódio sobre os corpos femininos. E aí não importa se ela tem um vínculo ou não, né, Cristiano? Acho que o Cristiano pode até também ajudar. Cristiano, talvez pudesse trabalhar um pouco melhor essa questão da relação de gênero. Sim, aí, tá? Sim. Então, historicamente, como que se constituem as relações? Historicamente, a relação... quem era o comando, né, dessa relação era o homem, né? Há muitos anos isso. Então a gente observa, por exemplo, como que se constituíam as famílias. O homem escolhia, né? E um homem mais velho, muitas vezes, né? A minha avó, por exemplo, com 13, 14 anos, o meu avô com 42, né? Isso era muito comum nas famílias antigamente, principalmente em regiões em processos de formação como Rondônia, como Amazonas, Acre, passam por esse processo. E aí a gente começa a perceber que essa formação, essa constituição em que o homem é o mantenedor, o dono, né, o chefe de família. A gente percebe isso na própria ideia de constituição de família. O que é um chefe de família? Bom, o chefe é um dono da empresa. É ele que vai dizer onde que vai ser feitos os investimentos, ele que vai dizer aonde a empresa vai ser consolidada, ele que vai dar ordem. A mulher, ela vem em segundo plano, ela vem como uma gerente. É ela que faz essa relação entre o homem, o gerente, o dono, né, o chefe de família e os filhos. Se a gente perceber né, no processo de constituição familiar, o pai, o chefe de família, não tem relação direta com os filhos. Quem vai fazer essa ponte é a mulher, é a mãe. Né? É a dona de casa. E essa gerente é quem vai fazer essa relação mediativa entre o chefe de família e os filhos. Né? Ó, faz silêncio que seu pai tá dormindo. Né? Ou então ele vai falar para ela assim, ó, manda esses meninos ficarem quietos. Ele não tem uma relação direta com os filhos, porque ele é um provedor. Ou seja, a responsabilidade do homem até aí é de manutenção material da casa, não é de manutenção afetiva. E é importante esse dado, porque esse é um marcador importante, para a gente entender depois como que esses homens vão lidar com a questão do gerenciamento emocional. Homens não começam a não aceitar o não da mulher. Por quê? Porque ele é provedor, porque eu estou pagando, porque eu que mantenho a casa, eu sou o dono, né? Então eu sou o dono da mulher, e sou dono dos filhos. E se essa mulher não quer ficar comigo, ora, então eu vou dar um jeito de acabar com essa história. Roberto, eu acompanhei, em Machadinho do Oeste, eu acompanhei há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu acompanhei um caso de um homem que estava mais afastado, região de chácara, região de sítio, onde o Estado muitas vezes não está presente, em que o homem ele cometia violência contra a mulher e os filhos. E quando ele foi denunciado, que ele vem para a júri, porque ele tentou matar a mulher, quando ele vem para a júri, ele diz em júri para o magistrado que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é o dono. Porque ele é o dono dos filhos, porque ele é o dono da mulher, porque é ele que mantém a casa. Então, essa percepção, ela não é isolada, né? Então, muitos homens começam a achar que sim, eles são donos, porque eles estão pagando. Não é porque o filho é meu, eu faço dele o que eu quiser, o Estado não tem nada a ver com isso, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é sério, isso é grave. E isso representa a dificuldade dos homens de lidar com as próprias emoções. Porque homem não chora,
né, a gente vai ter isso durante muito tempo, inclusive até hoje. Né? Na verdade, Cristiano, essas são as definições dos papéis de gênero, né? Então, assim, a mulher, ela é trabalhada, gerenciada na família para atuar na maternidade, né? Sim. Na maternidade, no seu lugar posto pela sociedade, no sentido de que essa mulher, ela está no campo privado. Ela não tem o que fazer no campo público. Quem tem que fazer, quem é o dono desse espaço público é o homem. Esses papéis representativos da mulher perduram na nossa cultura, na nossa sociedade, que é ocidental, e que vai construindo e definindo heranças culturais que vão sendo reproduzidas de gerações em gerações. Então, a questão de gênero, ela vem nesse contexto de fato, fazer o discernimento sociológico, antropológico, cultural, das diferenças, das desigualdades, das relações entre homens e mulheres na sociedade. Então, esse conceito ele vai ser trabalhado no primeiro momento com isso, uma categoria de análise que vai dizer que, não, peraí, se esses papéis são determinantes e determinados de forma culturais, né, dentro de um processo de apreensão cultural, significa dizer que a gente pode desconstruir esses papéis. Sim. E a partir do momento que as instituições, a sociedade, né, o Estado passa, né, vamos dizer assim, mais a sociedade passa a trabalhar com essa perspectiva de desconstruir esses papéis determinantes, né, para homens e mulheres na sociedade, é óbvio que a gente vai ter muitos conflitos. Sim. Eu acho que é importante até para essa questão, Roberto, a gente esclarecer que não existe um papel em que é exclusivamente da mulher e nem um papel que é exclusivamente do homem, do ponto de vista do cuidado. Porque eu venho de um lugar e eu venho de um processo de educação e de criação e que existiam brinquedos de meninas e brinquedos de meninos. E aí quando você vai para a relação de cuidado, por exemplo, do paterno, esse menino não brincava de boneca, porque se brincar de boneca ele vai se feminilizar, como se isso fosse ruim. Só que esse cara vai se tornar pai. Quem que vai ensinar ele a ser pai? Ele vai aprender aonde a ser pai? Se o pai dele era um provedor e que não tinha relação com os filhos, ele vai aprender com quem? Como é que ele vai pegar uma criança no colo se ele nunca brincou de boneca? Eu não estou dizendo que tenha que brincar de boneca, mas existe uma relação de cuidado que precisa ser desenvolvida nos homens e que a gente ainda está aprendendo a fazer. E que essa relação de cuidado, ela está dentro da casa, dentro do lar, dentro do espaço doméstico. E quando essa relação de cuidado se dá como propriedade apenas para a mulher, é óbvio que esse homem ele vai construir ou constituir no seu juízo emocional, cultural, na sua subjetividade, essa relação mal feita, né, do seu do espaço afetivo, né, do seu sentido, né? Algumas colocações aí do ponto de vista sociológico, antropológico, a questão do patriarcado, de que a superioridade do homem, né? Sim. E a mulher como objeto. Mas eu vou colocar aqui alguns dados sobre o feminicídio, né? Até para que a gente possa comentar aqui. O primeiro é o feminicídio no mundo. Repetindo que feminicídio é um crime cometido contra as mulheres. Como é que de uma maneira simples, o que é o feminicídio? É assassinato do homem, companheiro, contra a mulher, pelo simples fato de ser mulher. Perfeito. Então nós vamos ver aqui no mundo. No mundo, por ano, esses dados, esses aqui são da ONU. 85 mil mulheres mortas intencionalmente por ano. E 51 mil dessas 85 são mortas pelos seus parceiros ou familiares, né? Dá uma base de 150 mortes por dia, uma mulher a cada 10 minutos. Ou seja, uma mulher a cada 10 minutos morre no mundo em função de um homem matá-la por ela ser mulher. Tá? Exato. Passa o quadro do Brasil, Jales, para nós. E é uma pandemia, né? A gente vê uma pandemia. No Brasil nós estamos vendo aqui, são dados do Fórum de Segurança, 1.492 feminicídios, cidades são de 2024. 1.492 feminicídios anuais, 4 mulheres morrem por dia, 63% dessas mulheres que morrem
são negras. São mulheres negras. E a lesão corporal doméstica é 247 lesões corporais para uma taxa de 100 mil mulheres. Esse é o quadro do feminicídio mundial e é o quadro do feminicídio no Brasil. Ou seja, esse problema não é um problema de Rondônia, não é um problema do Brasil, é um problema de mundo. Não é isolado. Não está isolado. Não, porque homem é homem em qualquer lugar. Homem é homem em qualquer lugar. E a concepção cultural desse ser homem, né? Ele é universal. É como o beijo. O beijo é universal. A alegria é universal. O sorriso é universal. E o homem e a mulher é universal. E esses papéis também, né? É claro que sociedades mais avançadas vão trabalhar, já trabalham com uma cultura diferenciada, né? Mas, infelizmente, na sua grande maioria, as mulheres elas é que vão para o sacrifício mesmo, né? Então, quando você vai olhar para as mulheres afegãs, é elas que vão, né? Elas não podem estudar, elas não podem tirar o lenço do rosto, elas não podem. Agora sim, quem vai. Mas elas podem ir carregar a bomba da morte. É a primeira que vai, é a jovem, né? A jovem menina e a mulher. Né? Então desprezível, né? A gente vê que na estrutura da sociedade, hoje, muitos lares são chefiados pelas mulheres. Sim. É algo em torno de 40%. A mulher é a provedora. Ela é a provedora, ela é a cuidadora, ela é tudo. E por que ainda é muito presente entre nós aquela lógica machista de que o lugar da mulher é esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque? Por que isso ainda é tão presente na sociedade brasileira? Porque a gente vem, né, de um lugar, né, e de um processo educativo ainda muito presente, né? Então, o que a gente tem são de homens que ensinaram seus filhos a esse papel e, muito curiosamente, e acompanhando homens que cometeram violência doméstica por mais de, né, eu acompanhei por mais de 10 anos grupos de homens autores de violência dentro do juizado de violência doméstica, inclusive de meninos, né, e eu falo meninos de 18 a 19 anos, que vinham exatamente com essa mentalidade, né, e que tinham cometido violência contra as suas companheiras. Quer dizer, ele é mais novo do que a lei Maria da Penha e mesmo assim ainda comete produz ainda determinados comportamentos machistas, ou seja, esse menino, ele ainda traz esse lastro do machismo que é estrutural. Nós temos o machismo estrutural. Quando eu falo de estrutural, o que é estrutura? É aquilo que compõe a sociedade, ou seja, está por dentro da sociedade. A gente olha, por exemplo, o que é estrutura? Vamos pegar, por exemplo, profissões que são de cuidado. Enfermagem, psicologia, nutrição. Algumas dessas disciplinas, né, dessas áreas, elas são basicamente compostas por mulheres, porque são áreas de cuidado. Isso é estrutura, porque o homem não é dado a esse lugar de cuidado, né? Inclusive, por exemplo, ainda que mulheres, né, tenham uma boa parte das mulheres chefiando famílias, elas acumulam funções. Os homens, quando chefiam família, não acumulam funções. E às vezes reproduzem. Eles são produtores, eles são provedores, mas eles não acumulam função do cuidado com o filho. Eles não acumulam o fazer mercado, né, do cuidado do dia a dia com o filho. Eu acho que um marcador social que deixa muito claro isso é a questão do abraço. O Bené falou do beijo, eu vou falar do abraço. Os nossos pais, os nossos avós não abraçaram os seus filhos. Não nos abraçaram. Nós somos a geração primeira. Nós somos a geração primeira que abraça nossos filhos. Isso mostra como nós estamos atrasados, nós homens estamos atrasados em relação ao desenvolvimento afetivo com relação às mulheres. As mulheres fazem isso há séculos. Nós agora que estamos começando a abraçar os filhos. Imagina a questão de cuidado. Imagina a questão de levar para o hospital quando precisa, ou de levar para a escola, ou participar das reuniões da escola. E assim, ó, nessa questão dos cuidados, eu estou lembrando aqui numa relação muito simbólica, inclusive, mas real, no sentido da história, né, da humanidade. Por exemplo, eu sou de uma época de parteiras. Por que a gente só tem parteiras e não tem parteiros? Exato. Esse é assim, um exemplo ideal para a gente definir como é que essa relação de cuidado ela é extremamente colocada
dentro das funções e da prerrogativa da mulher, né? Do ser feminino. E aí tem uma coisa nessa pergunta, assim, mas por quê, né? Que essas mulheres, elas se são maioria chefe de família. Algumas até, inclusive, Roberto, reproduzem o mesmo papel do homem. Porque ela também, nós também estamos dentro desse sistema patriarcal. A mulher reproduz o machismo, a mulher reproduz um autoritarismo do poder, né? No sentido do poder. Ela também. E aí, para nós também, tudo é muito novo. A gente fez um trabalho com um grupo de reflexão de mulheres na comunidade. E a grande maioria aí nesse dia que a gente estava lá, nessa comunidade, eram maridos, mulheres e companheiros, maridos e esposas. E nós fizemos uma atividade lá com elas sobre essa questão da violência. E aí e a maioria também era evangélica, né? Comunidade. Aí as mulheres, elas diziam o seguinte: não, ele praticou violência comigo, mas hoje nós estamos juntos, mas ele não faz, e ele estava lá, o cara estava lá, o marido, né, o esposo, e elas falando abertamente, eram mulheres da comunidade, da igreja e tal, só que aí eu fiquei assim, numa situação que eu dizia assim, como é que eu vou fazer essa conversa com elas, né? Como é que eu vou? Elas estão dizendo que sofreram violência, mas elas continuam com o companheiro e inclusive, fazendo a defesa no sentido de que eles melhoraram, né? De que eles, e com certeza alguns desses passaram pelo Cristiano. E aí, sabe o que foi para que eu conseguisse fazer esse diálogo, esse discurso, fazendo os apontamentos e tal, eu disse assim, é verdade. Sabe por quê? Os homens não nasceram violentos. Nenhum homem nasceu violento. Ninguém nasce violento. E aí, portanto, a ideia de que é uma cultura que é constituída num processo de construção de uma sociedade, é uma cultura que está arraigada, por isso ela está estrutural, por isso ela é estrutural e sistêmica. Vou fazer uma perguntinha aqui, nós vamos para o intervalo, mas eu vou deixar uma perguntinha no ar aqui. Há mulheres machistas? Nós vamos para o intervalo e já voltamos rapidinho. Volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada. Nós estamos hoje aqui com a Benedita Nascimento, que é uma ativista dos direitos humanos, e o Cristiano de Paula, que é psicólogo lá do Tribunal de Justiça. E o debate aqui é com relação à questão do feminicídio. Ele está centrado no porquê os homens de Rondônia batem e matam tantas mulheres como aqui. E no bloco anterior eu deixei um questionamento aqui, sobre se há mulheres machistas. Quem começa? Tem uma frase que eu resumo Cristiano. bem isso, né? É uma frase de uma estudiosa do assunto. Ela diz o seguinte: uma sociedade machista, todos são machistas, inclusive as mulheres, e todos sofrem com machismo, inclusive os homens. Explicando essa frase, num mundo machista, em uma sociedade machista, os homens não podem chorar, os homens não podem dizer que não aguentam, os homens têm que ser provedores, têm que dar conta, e isso tem dado indicativos sérios e graves para os homens sobre, por exemplo, o suicídio. Em 2023, 75% dos suicídios foram provocados e produzidos por homens. Isso mostra a incapacidade masculina de lidar com as próprias emoções. Então imagina, se um homem tem incapacidade ou pouca capacidade para lidar com as emoções, quando uma mulher diz não, como que ele lida com esse não? É tal como uma criança que não se desenvolveu emocionalmente e vai fazer birra. Só que uma birra de um adulto, de um homem, em que ele já tem um histórico de violência, é algo sério, é algo grave. E aí a gente vai lembrar de alguns casos que a gente já viu na mídia, em que a mulher ou em que a namorada disse, né, não quero mais me relacionar com você, não quero mais sair com você. E mais ainda, né, os estupros maritais, os estupros ocorridos dentro do espaço conjugal em que a mulher não quer se relacionar com o marido, mas ele força essa relação. A gente tem isso muito sério. Ouvir não desse homem que está pouco desenvolvido emocionalmente, ele vai responder de forma agressiva. E às vezes violenta e às vezes fatal. E isso é muito sério. Então, por isso eu estou falando dessa questão do cuidado, né? De como a gente precisa desenvolver esses homens. E assim, não, mas eu acho que a linha da discussão é essa, né? O pano de fundo.
porque nós reproduzimos nós reproduzimos esse comportamento machista, né? Porque a gente também aprende nas nossas famílias, né? Nas nossas heranças culturais. Então, o pai e a mãe vão trabalhando isso nos seus filhos, né? Nós somos reprodutoras, de certa forma. É claro que a gente avançou muito, mas nós ainda vivemos numa sociedade ainda, infelizmente, machista, e tem mulheres machistas, sim. Por quê? Porque elas aprenderam na sua vida, durante o tempo todo, de que, sim, a mulher nasceu para servir ao homem, sim, a mulher nasceu para cuidar só da casa e dos filhos, sim, a mulher nasceu para ser obediente, e isso tem se reproduzido na igreja, na escola, no trabalho, na academia. Tem se reproduzido. Então, assim, nós vivemos numa sociedade, e é por isso que a gente tem dito isso, né? Que há um sistema patriarcal estrutural, há um sistema machista estrutural, né? Há um sistema racista estrutural, né? Há um sistema que impõe sobre a sociedade esse tipo de comportamento, né? E alguém está se favorecendo disso, Roberto, não tenha dúvida, sabe? Alguém tá mercantilizando essa relação. Não tenha dúvida disso. Por que que os homens matam as mulheres? É só porque elas são mulheres ou porque tem também, né, um sistema de poder, tem um poder hegemônico, né, de manter essa masculinidade como o centro de tudo, do globo? O feminicídio, ele é um degrau, no degrau numa escala, aí, ele é, digamos assim, o ponto mais extremo que chega-se ao assassinato, né? Mas anterior, existe outras agressões, antes de chegar no feminicídio, é possível a gente verificar isso? Sim. Quais são esses, Sim. os mais comuns, digamos Sim. assim? Alguns casos, né, que eu já acompanhei, por exemplo, eu lembro de um senhor que chegou para o grupo que voltado para homens autores de violência. Ele falou assim: eu não fiz nada com ela. A única coisa que eu fiz foi, depois que ela me serviu o café, eu joguei a xícara na parede, né? Isso é uma violência psicológica. Você está pressionando, né? Você está dizendo, você está dando um recado. Ou então, aquele cara que dá um tiro no cachorro, fala assim: não, mas eu não fiz nada com ela. Fez. Você deu um aviso. Você deixou claro isso. Aliás, isso é uma coisa muito importante, porque muitos homens que nos acompanham estão pensando assim: não, mas isso aí eu não sou violento. Mas a questão não é você não ser violento. A questão é você, de alguma forma, pactuar com esse comportamento, né? Por exemplo, do teu amigo, né, do teu companheiro, do teu chefe, que comenta de forma agressiva sobre a colega de trabalho e que você ri. Isso é violência contra a mulher. Ou que você faz piada, ou que você distribui no WhatsApp, né, informações, ou vídeos, ou fotos de mulheres que você não conhece, mas que você faz isso porque você... né, isso é violência contra a mulher. E aí, quando a gente faz isso, nós homens fazemos isso, está claro que a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Quando eu vou me reunir com os homens, que eles falam: não, mas a gente não faz nada disso, mas eu não sou violento. Tem um exercício, Roberto, que eu faço isso, e eu queria fazer com o público, inclusive, né, para os homens, principalmente, que nos acompanham. São 10 horas da noite, você está em casa, a sua mãe e a sua filha estão na sua casa, e aí a sua filha vai dormir com a avó, né, com a sua mãe. E você tem um carro ou uma moto, e você pode levá-las para casa, são 10 horas da noite. A pergunta que eu te faço: você se sente seguro para deixar elas irem a pé? São mais ou menos umas 3 quadras, 4 quadras longe da sua casa. Você faz esse exercício de... você está cansado, trabalhou a semana inteira, permite que elas vão andando a pé até a casa da sua mãe, para que a sua filha durma com ela no final de semana, ou você leva elas de moto ou de carro? A pergunta que eu faço é: se elas forem ser agredidas, vão ser agredidas por quem? Quem é que vai agredir elas? Quem é que vai violentá-las? Quem é que é ameaça para essa mãe e para essa filha? Então a gente sabe do que a gente está falando, Roberto. Existe um pacto masculino que a gente sabe do que está falando. A gente sabe que existe uma violência e que essa violência é produzida, provocada por homens. Quando a gente olha o número de violência
não só da violência doméstica, não, violência do mundo, de homicídios, de latrocínios. Quem produz essa violência? Homens ou mulheres? Então a gente sabe do que a gente está falando. E aí a gente, não só com relação ao feminicídio, a gente precisa olhar o comportamento masculino. Mais de 95% dos crimes ocorridos no mundo são produzidos por homens. Isso me diz alguma coisa, Bené? Sim. Isso me diz que tem um comportamento que precisa ser reeducado. Com certeza. E tem uma coisa assim, por isso que eu falei para ti, vamos levar o Cristiano, que ele é bom nisso. Eu comecei a estudar masculinidade também para trabalhar no projeto lá, Canteiros da Paz, com os homens. Tem uma frase muito comum que era o seguinte, né? Mulher gosta de apanhar, né? Lembra que a gente ouvia? Mulher gosta de apanhar. Aí, assim, não, ela foi lá na delegacia, mas ela desistiu da denúncia. É porque ela gosta de apanhar mesmo, ela é sem vergonha. E aí você ouve essas frases, muito mais dos homens, mas também ouve das mulheres, né? Também ouve de algumas mulheres. E aí, assim, para a gente conseguir chegar onde nós chegamos, a falar disso publicamente, sabe, Roberto? Sobre a violência contra as mulheres e meninas, sobre a questão do estupro de vulnerável, ou do estupro, ou do feminicídio, a gente trilhou muitos, né? A gente caminhou muito. E aí, essa violência, ela começa, ela é tão sutil, que é muito difícil mesmo. Primeiro, difícil dessa mulher que tem uma dependência afetiva, financeira, com os filhos dela, conseguir perceber que ela está sendo violada no seu direito. Então, assim, o primeiro passo nessa escuta ou nesse processo de reeducar a humanidade para um mundo mais, né, mais generoso, mais afetuoso, é a gente não julgar e nem prejudicar ninguém, principalmente as mulheres, né? Quando primeiro, a mulher não gosta de apanhar. Segundo, quando ela desiste porque a dor dela é maior do que a vontade ou a capacidade dela de ter a determinação para enfrentar aquela dor. Não é verdade? Sim. Então, por isso que ela vai se refugiar, ela prefere se refugiar na dor do que enfrentar. Isso é uma coisa. E a outra coisa, só para te dizer, rapidamente aquilo que tu perguntou, né? Como é que começa isso? Começa, né? Você está muito gorda, né? Então, quando principalmente na violência, quando a gente trata de violência doméstica, começa assim, né? Que a violência doméstica ela vem com tudo, vem com a física, a psicológica, vem com tudo, patrimonial. Aí se você está muito gorda, tá? Pronto, né? Vai. Aí minha filha arranjou um namorado, estão namorando, tem 2 semanas, mas o namorado disse assim, não, mas Bia, esse teu short tá muito curto. Troca essa roupa. Troca essa roupa, que teu short tá muito curto. Pode mandar ele embora, mana. Pode mandar ele, como diz o outro, pra caixa prega, porque aquele ali não vai ser homem no teu parceiro, não. Né? Então, quando ele manda trocar a roupa, quando ele diz assim, não, mas você... Não, vá cortar esse seu cabelo tá muito grande. Corta o cabelo, né? Não, me dá aí teu celular. Deixa eu ver aqui. Quem tanto te liga? Olha, o cara, ele pode todo dia, e aí eu já presenciei isso recentemente. Ele todo dia, e ela me contou isso, todo dia ele leva café na cama, já tem não sei quantos anos de casado. Todo dia ele leva café na cama, todo dia ele traz uma rosa para ela, todo dia. Só que ele trabalha em home office, ela não trabalha, não estuda, ela não faz absolutamente nada, a não ser, sei lá, visitar a família, não sei. E ele usa de um controle sutil tão grande sobre ela e ela não percebe, Roberto. Aí tu vai olhar para essa cidadã, essa mulher, e vai dizer assim, não, mas é porque ela gosta disso, é porque ela realmente... Ela está enfeitiçada. Na beiradade, na linguagem beiradade, ela está enfeitiçada. Porque ela não se desvencilhou, ela não consegue, ela não percebe. A maturidade da vida dela foi viver e a reprodução desse cotidiano doméstico foi isso. Você nasceu para isso mesmo, para ficar do lado do teu marido, né? Até que a morte nos separe e vamos seguir.
E tem-se a ideia de que esse é o comportamento masculino, né? Eu lembro num atendimento de pedido de revogação de medida protetiva, né? Que a mulher pede para afastar o cara, e aí às vezes ela vai se reconciliar e vem para o juizado para pedir a revogação, né? A gente submete isso ao magistrado para decisão. E na entrevista de revogação de medida, eu perguntei, mas como é que tá a relação de vocês? Está tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, a gente briga de dia, mas de noite a gente se acerta. Eu falei, não, mas peraí, como assim? Né? Aí eu aprofundei a entrevista. Ele falou, mas não é normal isso? Assim, brigar de dia e se acertar à noite? Eu falei, não é normal. Não é natural. Então, muita gente acredita que é normal brigar, é normal bater, é normal controlar, é normal trocar de roupa. Isso não é normal. Que é amor, Isso não né? é normal. Que Isso não é amor, né? Isso é toxicidade, é uma relação tóxica. E aí a gente precisa dizer isso, né, para o público, de que isso não é normal. Mas a gente vem de uma história muito marcada pela violência, né, de muitas mulheres, as nossas mães, as nossas avós. A minha avó, eu fiquei sabendo, a minha avó, que quando ela casou e ela não sabia cozinhar, o meu avô chegou em casa, ela não tinha feito nada, porque só sabia brincar de boneca, casou muito nova, e aí ele pegou a mão dela e queimou no fogão. Minha avó. Por quê? Porque isso era comum. E tá tudo bem, isso era comum. E como se isso fosse fazer alguém aprender, né? Que técnica milenar é essa que você aprende a fazer comida queimando a mão no fogão, né? Assim, nunca entendi E tenho isso. toda certeza que Mas ele fez está isso. presente. Ele fez isso porque ele viu isso na família dele. Certamente, Alguém né? fez. Certamente. Eu vou trazer os dados aqui de Rondônia. Eu comecei o programa falando, deixei um questionamento no ar aí, do porquê os homens matam e batem tanto nas mulheres em Rondônia. E aqui nós vamos apresentar um quadro com os indicadores, os dados dessa violência aqui no nosso estado. E Rondônia é um dos estados mais perigosos para as mulheres viverem. E eu faço uma comparação aqui com dados do Brasil e com dados de Rondônia. Vamos lá, para a questão do feminicídio. A taxa por 100 mil habitantes, né? A taxa no Brasil é 1,4 feminicídio para 100 mil habitantes. Em Rondônia, é 2,6 por 100 mil, ou seja, é o dobro. Aqui, o feminicídio é o dobro da média nacional. Homicídio de mulheres. No Brasil, a taxa é de 3,8. Em Rondônia, é de 6,1. Está muito acima da média, é muito mais alto. Lesão corporal doméstica, né? No Brasil, a taxa é 247,7. Em Rondônia, é 520, mais do que o dobro. Tentativas de feminicídio. No Brasil, a taxa é de 3,4. Em Rondônia, de 7,3, mais de 2 vezes. Esses dados os dados que fez com que eu iniciasse o programa falando por que os homens batem tanto e matam as mulheres no nosso estado. Aí, vindo para Rondônia, quais os fatores que vocês acham que tornam o homem rondoniense mais violento do que os homens do mundo e do que os homens do Brasil? Eu acho que tem muitos fatores aí, né, Bené? Eu acho que tem muitos fatores relevantes aí que a gente precisa olhar. Né? O processo educacional, o processo de imigração, muita gente, né, dentro do estado vem de outros estados, de outros lugares. Existem choques de geração também, choques de culturas aí presentes também. Mas, de fato, o homem de Rondônia é um homem extremamente violento. É um estado perigoso para a mulher viver. E isso é muito sério. A gente precisa pensar um pacto social de enfrentamento à violência contra a mulher. Quando eu vi a proposta, quando eu vi a pergunta, acho que nós que atuamos nesse cenário, a gente todo dia acorda se perguntando, né? Mas por quê, né? Olha, Roberta, eu penso o seguinte, primeiro, você tem um tecido social bem dinâmico, né, no nosso território, né? No estado de Rondônia, o processo de colonização, ele já é muito problemático. A gente vive numa região que tem um bioma específico, né? Assim, a gente vive na floresta. A floresta por si só já traz, historicamente, já traz muitas violências por conta da questão ambiental e por conta da luta pela terra. Então, nesse cenário, você tem as mulheres, né? E aí,
É claro que esses dados nossos são subnotificados, né? Ou Porque seja, é mais do que isso? é mais do que isso, né? Porque tu imagina essa mulher do campo, a mulher indígena, ela vai denunciar quem? Quando ela sofre violência do companheiro dela. Uma terra de garimpos, né? Aqui, quando a gente fala a palavra garimpo, ela é pouco utilizada, a não ser mesmo para usá-la como um termo de trabalho, né? Trabalho em cima das pedras, do ouro. Então, por si só, ela tem uma tonalidade já de violência. E aqui, falando daqui, eu conheci garimpo, trabalhei no sentido de pesquisa em garimpos, então, assim, eu sei dessa realidade, estudei, né, sobre isso também um pouco, e aí o garimpo, ele entra, quando ele entra numa região, ele entra para tomar tudo, inclusive as mulheres, né? Eles tomam as mulheres dos sitiantes, do campo, do agricultor. Eles fazem dessas mulheres de programa. Quando não, eles a usam, estupram e matam. Então, isso é uma realidade nua e crua na nossa Amazônia. Infelizmente. Infelizmente. Lá na terra dos Yanomamis, além da fome e da miséria no governo que antecedeu o governo Lula, não era só a questão da fome e da miséria que estava ali presente. Ali, a fome e a miséria era para forçar essa comunidade a deixar o seu território e as mulheres que fazem o cuidado das suas crias a se venderem, ou seja, a irem para se juntar, para se unir a esse homem, né, a esse pistoleiro, a esse grileiro. Então, é uma realidade muito, muito cruel sobre nós, mulheres. Agora, sim, tem uma verdade, né? Assim, será que são os homens de Rondônia? Porque como nós vivemos numa sociedade plural que tem uma relação, né, com esse processo migratório, então são pessoas que vêm de todos os lugares para cá. Diversas. Né? Culturas diversas. Por exemplo, no interior de Rondônia, você sabe, você tem uma cultura, né, do sul muito presente, né? A soja, o processo, o agronegócio empurra o homem e a mulher do campo para a cidade. Ela vem para a cidade fazer o quê? Se a cultura da vida dela foi a roça, ela não estudou, porque não tinha escola. Então, assim, na verdade, você tem um contexto de violências institucionalizadas dentro desses territórios que vão se reproduzindo em outros territórios, seja no campo, seja na cidade. Então, assim, eu penso que analisar a intensidade, né, a incidência dessa violência dos homens sobre as mulheres no estado de Rondônia, para fazer essa análise é preciso também fazer esse olhar sobre esse tecido social que tem um processo histórico muito violento, desde a sua primeira colonização. E aí eu faço um adendo com relação ao que a Beneta está trazendo, porque a gente também tem o uso abusivo de álcool e outras drogas, e a gente precisa dar destaque a isso, porque muitos dos casos, quase metade das violências que as mulheres sofrem são em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas dos seus companheiros. Digo isso por experiência, né, e por acompanhamento em juizado de violência doméstica. A gente tem grupo específico lá, só para homens que fizeram uso abusivo de álcool e outras drogas. Né? E aí a gente está pensando no companheiro, mas a gente também tem que falar do filho. Filho já com 30 anos, com 40 anos, que está dentro de casa, que está roubando a botija para vender, para comprar droga. E a mãe, né, tendo que impedir, muitas vezes sendo violentada por esse filho. A avó, né? as A avós. avó, exatamente, né? E eu atendi muitos casos, a equipe lá atende muitos casos como esses. Então, a gente tem a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas como um fator relevante que eleva, basicamente, né, consideravelmente esses números também. Então, a gente precisa considerar Considerando isso. que nós estamos numa... dentro dessa tua realidade, a gente tem uma rota E aí do tem uma tráfico rota. na Amazônia. Aí a gente tem o avanço da criminalidade dentro de uma outra perspectiva, que são as facções. Tem isso também. Quantas meninas jovens estão sendo encontradas nas valas porque são mortas? E quando você vai avaliar, e aqui já teve uns 3 casos
que a gente conhece, quando você vai avaliar, ela era a amante do chefão da facção. Adolescente, Roberto. E que eles matam mesmo. Nós estamos indo para fechar esse bloco e vamos voltar com o terceiro, mas eu vou deixar uma outra questão aqui já para que a gente vá pensando. É onde o Estado falha. Okay? E volta para o último bloco do podcast na bancada. O tema que nós estamos debatendo hoje é com relação à questão do feminicídio, da violência contra as mulheres no nosso Estado. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a Benedita Nascimento e com o Cristiano de Paula. No bloco anterior, eu deixei um questionamento para eles. É onde o Estado falha nessa questão? Começamos por Bené. Ô, Cristiano. É que são muitos caminhos? Eu vou no teu gatilho aí. Eu estava pensando aqui, faz esses dias da campanha, é bom falar isso, a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher acontece de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e vai até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí eu tenho me perguntado assim, por que está sendo tão difícil a gente prevenir a violência, né? Por que está sendo tão difícil? Por que a gente não está conseguindo? Por que a gente está atuando em cima do fato já? Né, em cima do ocorrido, em cima do feminicídio. E aí eu fico pensando assim, primeiro, o Estado brasileiro precisa encarar essa realidade como uma realidade estrutural, né? Precisa encarar a violência contra a mulher como um fato estrutural. E a partir desse momento, pensar que nas suas estruturas é preciso estabelecer, como você falou, alguns pactos para que a gente possa estar fazendo a correção disso, né? Ou fazendo a prevenção, uma ação mais preventiva. Então, primeiro, o Estado precisa encarar isso como uma realidade estrutural. Não é caso isolado, não é uma realidade específica da vida da mulher urbana, ou da vida da mulher casada, ou da vida da mulher, sei lá, antigamente era louca, né? Nos tratavam como louca. Então, não é uma realidade isolada das mulheres, é uma realidade da sociedade. E aí, como você falou, a sociedade está bem adoecida, né? Então, o Estado precisa encarar isso. A outra questão que eu vejo é que as políticas públicas, elas não precisam ser reinventadas. Eu acho que o que a gente tem, elas conseguem dar conta. O problema é que a gente não consegue fazer a análise da rota crítica dessas políticas, aonde que elas não alcançam as mulheres e os homens, né? Para que a gente possa estar coibindo essa prática da violência. Então, as políticas públicas, elas estão acontecendo, existe um esforço, principalmente do governo federal, eu diria, sabe? Hoje a gente tem um Ministério Público muito atuante, uma Defensoria atuante e um juizado muito atuante, muito presente. Esses três pilares aí da sociedade, vamos dizer, que regem todo o sistema público, eles têm atuado com muita exitosidade. Eu digo isso assim, aqui em Rondônia, eu digo isso aqui sem medo. Agora, as políticas do Executivo Municipal e do Executivo Estadual, elas estão fragilizadas, sabe, Roberto? Porque você não cuida do outro sem recursos humanos. Sem quadro especializado de recursos humanos, você não cuida. Como é que você vai cuidar de uma mulher indígena, de uma mulher quilombola, de uma mulher do campo, sem recursos humanos? Como é que você vai cuidar de prevenir a violência, de trabalhar com as rotas críticas dentro desse cenário dos territórios do estado de Rondônia, se tudo tem delegacias 24 horas ou delegacias da mulher, de atendimento à mulher no interior, todas elas sucateadas, infelizmente. E aí eu não estou dizendo, sabe, Roberto, que a gente faz isso da noite para o dia. Não estou dizendo isso. Eu sei que não se faz da noite para o dia. Mas só eu estou há mais de 40 anos. Nós temos 8 delegacias no estado de Rondônia, em alguns municípios do eixo da BR. Dessas 8, a maioria são conjugadas com as delegacias comuns e elas funcionam até às 13 horas. Ou seja, se a mulher apanha de 2 horas da tarde até outro dia, ela não vai ter um lugar
para denunciar, a não ser que seja por telefone. Se ela é do rural, ela vai ter telefone aonde? Não vai ter, né? Ponto. Você vai para um CRAS, tem município que não tem nem CRAS. O que é CRAS, Bené? Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha com a ponta, né? Ainda na política de prevenção, os CRAS, porque os CRES vão atuar na alta complexidade, ou seja, no direito violado. É uma política do SUS, né? E isso continua, foi retomado com o governo, né, Lula, foi retomado essa política, tem se colocado, inclusive, novos programas, né? Tem os CRANS, que é Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, tarará. Aqui, a gente retomou agora a Coordenadoria de Mulheres nessa gestão do prefeito Léo Moraes. Ainda assim, nós estamos há 10 anos brigando pela Casa Brasileira e não chega. E aí tu vai dizer assim, mas Bené, será que a Casa Brasileira vai resolver? Mano, eu não sei se vai resolver. Resolveu. O fato é que as mulheres estão sofrendo violência. E mais do que isso, as mulheres estão morrendo nessa cidade, nesse estado. E é preciso que eles façam alguma coisa. É preciso que o Estado, o governo, o executivo estadual, faça um trabalho de concertação dessas políticas públicas junto ao município. O Estado não pode ficar assim de braço cruzado, olhando para baixo. A prefeitura lá de Cujubim fica lá morrendo. O Estado precisa ajudar essas prefeituras, entendeu? As pequenas e as médias, né? Para que essas prefeituras consigam, de fato, adotar políticas de apoio com o governo federal, em parceria com o governo federal, e aí sim enfrentar esse fenômeno da violência. Então, para mim, eu acho que existe infelizmente, Roberto, existe além de uma alienação da política, no seu tratado vertical e horizontal, existe uma alienação da política de prevenção à violência contra as mulheres no Estado, no Executivo Estadual e municipais, e existe também um pouco de descaso, sabe? Um pouco que eu digo assim, existe um descaso com relação a esse fenômeno, e que quem está pagando somos nós, a sociedade toda vai pagar, né? A sociedade toda. Cristiano. Isso é uma questão complexa. Acho que o Estado tem muitas falhas, né? E aí eu vou pontuar algumas, mas eu acho que a grande questão, né, é que a gente não está trabalhando no foco do problema, Bené. A gente não está trabalhando no foco do problema. O que a gente está trabalhando, e Bené já até pontuou isso, nós estamos trabalhando com a situação do fato acontecido. A gente está trabalhando, né, com o homem que cometeu violência doméstica, com a mulher, e a gente vai para os benefícios, né, que a mulher vai receber, para a mulher protegida, né, vai acolher a mulher protegida no CRES Mulher, aqui em Porto Velho, ou nos CRAs, nos municípios. A gente vai colocar essa mulher no atendimento da delegacia especializada, os juizados especializados, a delegacia, a defensoria pública, o Ministério Público. A gente está trabalhando com um fato acontecido, mas tem uma questão que a gente não está trabalhando. E quando eu falo não está trabalhando, essa é uma questão que eu estou trabalhando, inclusive, no meu doutorado, e aí trazendo para a academia, né? Essa responsabilidade também da academia de produzir ciência, e que essa ciência se converta em política pública. Correto. O que eu tenho percebido, Roberto? Que a gente não está trabalhando com adolescente, que está dentro da casa, que acompanha a mãe sendo agredida pelo pai, e que esse adolescente está invisibilizado. Esse adolescente não está sendo atendido pela Delegacia da Mulher, esse adolescente não está sendo atendido pela Defensoria Pública, nem pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Justiça e por nenhum outro órgão. Esse adolescente está invisibilizado. Esse adolescente vai ser o homem, amanhã, que vai adquirir e iniciar um relacionamento com uma mulher com um modelo de violência que ele adquiriu em casa. Correto. E que ele vai reproduzir essa violência. Corretíssimo. E aí, quando a gente vai para o grupo masculino, traz esses homens para o grupo masculino no juizado de violência doméstica, a gente vai ouvir dele. Porque eu vi meu pai bater na minha mãe e eu fiquei com muito ódio porque a vontade que eu tinha de matar o meu pai. E a gente vai ter casos de parricídio, que é o filho que mata o pai. Isso vai ser um escândalo, né? Ou, né, de filhas que saem de casa com 14 anos porque não suportam mais viver num lar violento. Isso. E aí vai se relacionar com um cara
Também com essa Também com as mesmas características, porque o modelo é adquirido. Então, cadê o Estado? Essa é uma questão que eu estou trazendo para dentro do tribunal, estou discutindo isso com os colegas, estou discutindo isso dentro, né, como membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica, eu estou fazendo essas discussões também. E estive aí, Bené falou sobre a Casa da Mulher Brasileira. Eu estive no Tribunal de Justiça da Bahia, visitando a Casa da Mulher Brasileira lá. Também tem sérios problemas, seríssimos problemas. A questão não é só a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que é um ponto fundamental. Mas a gente precisa trabalhar toda a estrutura de política pública, de ordenamento público e de pacto com a educação, com a saúde, com a assistência social e com os órgãos de poder. Aí a gente começa a desenhar alguma coisa interessante. Nós estamos falando aqui focado na questão do Estado, né? Mas vamos fazer um contraponto aqui. E a sociedade? Onde ela é falha? Olha, eu acho que a sociedade, ela também tem ela tem uma bússola, né, Roberto? Que é o sistema onde ela vive. Então, tu vive numa sociedade capitalista, machista, misógina, tudo que tu pode se imaginar. Tu vai para a igreja, o padre está dizendo lá, não, meu filho, olha, você tem que viver com a sua mulher, ou para a mulher também, até que a morte lhe separe. Não, ele bateu, mas converse, né? Aí tu vai para a escola, tu não pode discutir gênero dentro da sala de aula. Sexualidade, tu não discute dentro da sala de aula. A sociedade somos nós todos. A sociedade é a criança, é o velho, é o idoso, é o adolescente, é o comunicador, é o jornalista, é o médico. A sociedade somos nós todos. Nós estamos passando... A gente perde muito tempo, eu acho, que a gente perde muito tempo, Roberto, reconstituindo direitos que nós já conquistamos. Por exemplo, a questão do aborto legal. Cara, o tempo que a gente está discutindo uma coisa que já está constitucionalmente consolidada, quer dizer, aí a gente para tudo, vamos lá para aquela criança que foi estuprada, foi violentada pelo pai, pelo tio, sei lá por quem. Que é uma menina. É uma menina, engravidou, vai ter uma outra menina, não, mas ela vai ter que ter. O estuprador fez e Violência tchau. institucionalizada contra a mulher. Tchau, o estuprador. Vai ser preso. Agora, aquela criança, que vai ter outra criança, Roberta, ela vai só reproduzir esse ciclo de violência. E a sociedade, ela fica assim, ó, de braços cruzados, olhando, né? E às vezes reproduzindo através do voto essa forma, né? Porque assim, muitos das leis que estão se retrocedendo hoje na sociedade brasileira tem a ver com o Congresso que a gente elegeu. Tem a ver com o Congresso que a gente elegeu. Infelizmente, então assim, eu penso que a sociedade, ela mais do que nunca, ela precisa, como a gente tem dito, né, tá adoecida, mas esse adoecimento, a gente não pode dizer que é um adoecimento patológico não, Roberto. Esse adoecimento, ele é cultural, ele é antropológico, ele é social, não é patológico. Cristiano. Não, concordo com o Bené. Acho que é uma questão que a gente vai ter que envolver. Acho que a sociedade falha quando ela não denuncia, né, quando ela é conivente, quando a gente continua reproduzindo comportamentos machistas e muitas vezes não só não criticando ou impedindo, mas incentivando. Né? A menina, por exemplo, que está saindo de uma festa e que ela é violentada e que todo mundo, mas né, você vai sair essa hora, né, com essa roupa, desse lugar, e aí a gente culpabiliza a mulher, mais uma vez, culpabiliza a menina mais uma vez. Então a sociedade também é responsável e a sociedade recebe os frutos daquilo que ela colhe. Então a gente está tendo um alto número de feminicídio porque a gente também não está protegendo a essas meninas. E aí a gente vai precisar pensar um pacto social com todos nós, todos somos responsáveis. Quando uma mulher morre, né? E aí eu estava olhando os números, isso é sério, quando uma mulher morre, quando uma mulher é assassinada, não é só uma mulher que é assassinada, né? Isso já por si só é muito grave, mas é um filho que ficou órfão, é uma mulher que deixou de produzir. 2.000 meninos órfãos. É muito sério. Crianças órfãs. É muito sério. Só em Rondônia. Sabe quanto em Porto Velho? Quase 800. Imagina isso. Pra onde é que Imagina esse o menino resultado disso, né?
O resultado disso. O resultado disso. Essa menina, esse menino, filho, órfão, como que vai ser a reprodução disso, né? Que violência aí a gente não está reproduzindo também. Eu vou fazer um exercício aqui. Se fosse possível fazer alguma coisa assim imediatamente para combater essa violência contra a mulher, o que deveria ser feito? Acho que a primeira coisa, né, penso, chamada de lideranças religiosas. Os líderes religiosos têm um papel importantíssimo, fundamental. Chamada das lideranças religiosas, que eles conduzem a população, conduzem o povo. E fazer um pacto, como inclusive em 2014, 2015, o Tribunal de Justiça fez isso, né? Colorado do Oeste recentemente fez isso, fez um curso de capacitação com as lideranças religiosas para trabalhar essa questão dos conflitos conjugais e o que acontece, né? Como fazer essa intervenção e essa denúncia, né? Porque não é passar a mão, mas é responsabilizar esse homem. Então, chamada dessas lideranças religiosas, chamada dessas lideranças de bairro, né? Principalmente, né? O que fazer, como encaminhar, como acompanhar Como e dar as denunciar. formações. E, claro, a escola, né? E aí, claro, né, os educadores que me ouvem falam assim, mais uma vez a escola vai ser responsável por isso, mais uma coisa para a escola. Mas é que isso vai desencadear na escola, né? O professor que está na escola, os professores que nos acompanham aqui, sabem disso. Eles vão receber essa aluna que não está produzindo, que não está estudando, porque o pai chegou bêbado em casa, bateu na mãe e ela teve que ficar cuidando da mãe. Ou o menino que teve que buscar o pai, né, no bar, porque era 3 horas da manhã, porque o pai estava lá jogado, né, na sarjeta e teve que ir lá buscar. E 3 horas da manhã, 7 horas, ele tem que estar na escola. Então, isso repercute na escola. Isso é resultado da nossa sociedade, mais uma vez, da nossa sociedade doente. Se for Se na área for da... para fazer alguma coisa imediatamente para combater essa criminalidade, essa violência contra a mulher. Se for na área da prevenção, a escola ela tem um papel imprescindível. E já passou da hora, né? Na área, no campo do enfrentamento, ou seja, já aconteceu, é reestruturar os serviços, né? CRAS, CRES, delegacia 24 horas, colocar esse serviço dentro dos municípios, né? Para atender não só a pessoal, as mulheres da cidade, da área urbana, mas da área rural também, né? Então, assim, agora, o Estado tem que descer do seu reinado para dialogar com a gente, o Executivo Estadual, né? Porque a gente tem um problema aqui em Porto Velho, nós temos, mas pelo menos a gente consegue sentar com os pares, né? Agora, com o governo estadual, a gente nunca conseguiu sentar. E aí eu acho que está na hora dele parar, ouvir a sociedade, fazer essa escuta, junto com a sociedade, junto com os órgãos que atuam, para pensar uma política efetiva, né, de enfrentamento desse fenômeno de Porto Velho até Vilhena. Nós temos, com certeza, muitos homens agressores que estão nos assistindo. Sim. Se não são os homens agressores, mas são homens amigos dos homens agressores que estão nos ouvindo. Eu queria que vocês dessem um recado para eles, diretamente aqui. Vamos lá. Eu trabalho, né, com homens autores de violência e muitas vezes eu recebi homens processados que chegavam no juizado e falavam assim, mas eu só fiz meu papel de homem. Eu sacudi ela porque ela não tinha feito o almoço. Eu bati nela porque ela não tinha me servido. Porque ela estava no WhatsApp, né, conversando com alguém que eu não gosto. E aí, eu tô errado, né, de fazer isso? Esse é o meu papel de homem. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Isso não é mais o papel de homem. Isso foi, há muito tempo atrás, do seu pai, do seu avô, né, que fazia esse tipo de comportamento, que foi lesível. E que, inclusive, você acompanhou e que você sabe que fazia mal a você. Então, se tem alguma coisa que você pode fazer, é começar a repensar as suas atitudes, né? Ou ajudar o seu amigo a repensar essas atitudes. E se coloque no lugar da criança, do filho que está acompanhando. Ele está orgulhoso de você? Né? O filho do seu amigo está orgulhoso dele? Pergunta para ele. A mulher, se ela pudesse, ela ir embora? Ou ela está presa por uma condição financeira? Ou, às vezes, presa porque acha que não pode ter alguém melhor, porque tanto que ele falou que ela não presta, que ela começou a acreditar que não presta. Então, meu amigo, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. O que você faz hoje, né, de agressão é crime. E você passa a ser um criminoso, né? E se você não quer ser um criminoso, tá na hora de mudar. Tá na hora de buscar ajuda.
né, num CRAS, né, na igreja, fala com o seu líder religioso, conversa com ele, abre o seu coração, vai lá, ora para Deus, pede ajuda de um irmão, do amigo, de uma pessoa conhecida, vai num psicólogo, né, vai no CAPS, pede ajuda, né, pede orientação, de que você não quer mais ter esse tipo de comportamento, porque isso não te faz bem, cara. Não é só a mulher, isso não te faz bem, você está depressivo. A depressão masculina, ela acontece também quando você está irritado. Não é a tristeza. A depressão nos homens, ela acontece de forma diferente. Você passa a beber mais, você passa a não dormir, se preocupa com tudo e principalmente fica irritado. Fica muito irritado e quer agredir todo mundo. Então tá na hora de mudar, meu amigo. Tá na hora de buscar ajuda. Bené. Então, eu penso também que você que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente, primeiro eu quero te dizer o seguinte: você não nasceu violento. E a sociedade, ela nos torna violentos. Mas nós não nascemos violentos. Então, você não nasceu violento e aí, portanto, é importante você saber e reconhecer que você pode mudar esse comportamento. Uma outra coisa muito importante que eu queria deixar aqui é que essas mulheres que são mortas, que são violentadas, elas podem ser uma mãe sua, uma irmã sua, a sua filha, a sua amiga. E aí é só se colocar nesse lugar, né? Nesse lugar dessas perdas, né? Porque são muitas perdas, né? Quando uma mulher é morta e assassinada, a humanidade perde, né? É porque não se tem mais nada, não sobrou mais nada. E eu acredito que a humanidade ela tem muito ainda para contribuir, muito de amor, muito de afeto, muito de generosidade. Então, eu acho que a gente precisa, e aí você que está aí nos assistindo, eu quero te dizer isso. Pode recomeçar, que isso é coisa de homem também. Recomeçar, ressignificar, se autoavaliar, né? Mudar. Então, a generosidade, ela não faz parte só de um sentimento feminino. A generosidade faz parte do sentimento da humanidade. E eu tenho certeza que vocês, quando nasceram, vocês eram generosos. Portanto, a gente precisa retomar isso. Retomar esse afeto que está guardado no coração da gente, na mente da gente. Nós, mulheres, não queremos ser maior do que vocês. Nós queremos apenas viver em paz. Viver sem violência e com dignidade. Eu quero agradecer a você, Cristiano, Bené. Eu acho que foi muito bacana aqui o nosso episódio. Espero que vocês em casa também tenham gostado. A pergunta que eu fiz no início do podcast é por que os homens matam tanto as mulheres aqui no nosso estado de Rondônia. Que para nós que vivemos em Rondônia é muito vergonhoso a gente liderar essa estatística. Violência não é expressão de amor, tá? Não tem nada a ver com amor. Esses homens aí que, fruto da sua formação, fruto da questão do patriarcado, do machismo, de todas essas coisas, mas é o seguinte, pelo que eu compreendi da fala deles aqui, o Estado tem responsabilidade, a sociedade também tem responsabilidade. O que falta, pelo que eu compreendi aqui, é uma união e uma ação mais firme desses elementos, desse setor do estado de Rondônia no combate a essa chaga que afronta mulheres e homens do nosso estado. Um grande abraço a vocês e muito obrigado.